Então agora entra um pouquinho no MST. Então o MST ele nasce fruto de um trabalho político das igrejas. Naqueles períodos da ditadura, quem fazia o trabalho de conscientização para que os camponeses se convencessem que tinham direito foram as igrejas, até pelas condições muito difíceis da época. Em geral era um trabalho até meio clandestino. E desse trabalho de conscientização das igrejas, que se usavam, em geral usavam o Estatuto da Terra e a Bíblia, para convencer os camponeses, que em geral são muito conservadores e legalistas, que eles tinham direito. Bom, quando ele se convence que tem direito, aí ele derruba até a Bastilha, né? Bem, então o movimento nasceu com a vontade de lutar por terra. E assim se organizaram, ainda no período da ditadura, muitas ocupações de terra, que não tinham vínculos entre elas, mas eram organizadas ou pela igreja ou pelo sindicato, por alguma força social. Então, de 79 a 84, se multiplicaram essas ocupações de terra pelo Brasil inteiro. 84, então, as lideranças daquelas ocupações, de novo estimuladas pelo trabalho da Comissão Pastoral da Terra, nós começamos a fazer encontros regionais e, finalmente, em janeiro de 84, fizemos um grande encontro nacional onde decidimos nos constituir como um movimento social. E aí foi importante porque naquele encontro nós procuramos incorporar, daí, na doutrina do MST, nos princípios do MST, também o aprendizado das gerações anteriores, que tinham organizado as ligas camponesas, os sindicatos, que tinham atuado na Igreja Católica, na ação católica. Então, um pouco o MST recupera os acertos e procura evitar os erros da experiência passada. E incorporamos na nossa forma de organização, então, a necessidade de ser autônomos, de partido, da igreja, de governo, de Estado, porque nós tínhamos aprendido que todo movimento camponês que tinha algum atrelamento desse tipo, tinha sido derrotado. Incorporamos o princípio de tudo é colegiado, que nós tínhamos aprendido nas ligas camponesas e outros. Tudo que se mete a besta e quer ser líder, eles matam mesmo. Não? Então, se você quiser sobreviver, pelo menos divida as responsabilidades. Não? Por isso que nem todos os vaidosos sobrevivem no movimento. Não é? Ou mata, ou ele tem que se subordinar à organização. E também aprendemos que a nossa força está no número. Isso foi do aprendizado histórico das lutas camponesas no Brasil, que até hoje nós debatemos com a nossa base, com o seguinte exemplo pedagógico: a força da classe dominante e dos poderosos está no dinheiro. Com dinheiro e com talão de cheque eles compram tudo: a imprensa, juiz, advogado, promotor, o padre, o bispo, a freira. O dinheiro é poderoso, mas a força dele está no dinheiro. Se ele não tiver talão de cheque, não adianta nada. A força do Estado está onde? Na força armada, na força pública, como se chamava. Quando o Estado quer impor alguma coisa contra os pobres, chama a polícia e exército. E com uma baioneta apontada para o teu lado, tu diz: calma, calma, calma. Né? E eles impõem a força, a vontade do Estado. E os pobres? Qual é a força dos pobres? Se não tem dinheiro, não tem armas. A força dos pobres é o número. E quanto mais gente você unir para uma mobilização, para uma causa, mais rápido tu vai resolver o problema. Quanto menos gente tu convencer para aquela causa, mais fraco você vai ser e mais tempo vai demorar para resolver. Então, toda a nossa concepção de organização é essa: a nossa força está no número, portanto nós temos que juntar gente. Né? E daí veio também a concepção de que se é um número que pesa, toda a família tem que se envolver, não é mais o que era uma velha tradição dos camponeses, que era sempre o homem e adulto. Não é bom? Agora no MST, todo mundo é membro do MST. A criança de colo, o jovem, a mãe, a avó, o bisavô, se estiver vivo, todo mundo se considera do MST e vai para todas as atividades, seja para uma ocupação de terra, para uma missa, para um culto, para um enterro, para uma festa, para um baile, para o escambau.
todas as atividades do MST, não há nenhuma, ao contrário, há o estímulo para que todos se sintam partícipes. Bem, então com esses princípios lá de 84, o movimento foi se desenvolvendo. Do ponto de vista do jeito de lutar ou das reivindicações, lá no início do movimento, a vontade política que tinha era de ter terra. E havia um certo idealismo das famílias, da nossa base, e a organização refletia isso, de que nós tendo terra, nós saíamos da pobreza. Que no fundo, o grande objetivo político do MST como movimento social, que faz uma luta social, é alcançar duas coisas. Primeiro, combater a pobreza. Segundo, combater a desigualdade social. Esses são os nossos dois grandes objetivos, ou seja, nós somos indignados em viver pobres, passar necessidades, num país tão rico, e ao mesmo tempo participar de uma sociedade tão desigual, onde alguns têm direitos e privilégios, e os outros só trabalho e sacrifício. Então o movimento se organiza para isso, para resolver, enfrentar essas duas questões. Então no início, nós achávamos que só conquistando terra alcançava esses objetivos. Conquistamos muita terra, né? Nesses 25 anos, em torno de 800 mil famílias conquistaram terra. Foram desapropriados uns 15 milhões de hectares. Então, nós avançamos. Mas nós percebemos em seguida que era insuficiente. Só a terra não tirava nem da pobreza, nem combatia a desigualdade. Porque o capital tem uma lógica que ele segue concentrando. Até hoje, cada vez mais. Então, daí nós incorporamos um outro objetivo, outro meio que foi a necessidade de organizar a agroindústria nos assentamentos. Porque a agroindústria é que agrega valor, para te beneficiar o produto. E aí combater um pouco a exploração que agora sofre do comércio e da indústria. Por mais que você produza leite, o máximo que a Nestlé te paga é 40 centavos, da melhor qualidade. Mas você vai no supermercado e paga R$1,20, R$1,80, né? Então, se você leva um laticínio que, com um método simples, pasteuriza o leite lá no interior, e daí tu leva o leite já pasteurizado para a cidade, já o supermercado te paga R$1,10. E tu não fez praticamente nada, porque pasteurizar o leite é só esquentar ele a 90 graus e depois esfriar a 30 graus. Então é uma tecnologia simplória, não é? Bem, mas só aí tu triplica o valor daquele mesmo leite do teu trabalho. Então a agroindústria é fundamental para te sair da pobreza, senão tu não sai da pobreza só trabalhando na terra. Vai continuar sendo explorado pelo comércio e pela indústria. Então nós incorporamos nos nossos ideários, nós temos que lutar também pela agroindústria. E a agroindústria é mais difícil, porque aí tu precisa de capital, o cara sozinho não bota uma agroindústria. E precisa consciência para poder se organizar em cooperativa, porque tem que ser cooperado, não pode ser individual, não? Bem, aí dá um complicador, porque não adianta o MST dizer que queremos agroindústria, se o assentado não quer, como é que te faz? Fomos indo a vida levando, percebemos que só terra e agroindústria também não resolvia. E aí na década de 90, incorporamos uma terceira demanda, a educação. Porque nós percebemos, e você vai ver lá, no assentamento, e todos os que quiserem ir no assentamento, às vezes a pessoa tem terra, tem agroindústria, está rico, rico no bom sentido, né? De que tem boas condições de vida, e continua ignorante. Chama isso